Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite de muitas bênçãos nesse domingo, que o Senhor possa uma vez mais falar as nossas vidas. Eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal, você que ainda não é inscrito. Quero deixar com vocês mais uma mensagem e o texto para a nossa meditação está em Isaías, capítulo 38, versículo 17. Diz assim: Eis que para minha paz eu estive em grande amargura, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Isaías 38, 17. Esse texto aqui é uma expressão de louvor. E esse louvor foi feito pelo rei Ezequias, e esse louvor foi gerado em meio a uma grande angústia que ele viveu. Quando o profeta Isaías vai até o seu palácio e diz para ele: olha, põe ordem à tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Ele ali certamente perderia até mesmo a sua salvação, porque morrerás, não viverás. Não seria o caso de morrer para o mundo e viver para Cristo, mas seria realmente a morte física e a morte espiritual que estava sendo ali anunciada, profetizada pelo profeta. E ele se volta e clama ao Senhor, e ali na sua angústia o Senhor dá a ele, né? Ele alcança a revelação, e esse aqui é um salmo, esse é um cântico de exaltação ao Senhor. E ele diz que o Senhor foi para ele como paz. No momento em que ele esteve em grande amargura, o Senhor amorosamente abraçou a alma dele. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma. Isso é interessante porque o abraço é uma forma, né? Um gesto de amor, um gesto de cuidado, um gesto de carinho, um gesto de contato, de intimidade. E nesses momentos de lutas que passamos, Deus ele se revela para nós de uma maneira muito pessoal, muito particular e muito íntima. E Ele ouve as nossas orações. Ele sabe das angústias que sofremos, que vivemos. Assim como Ezequias, naquele momento, ele se voltou para o Senhor porque ele sabia que o único que poderia revogar aquilo que foi dito pelo profeta, aquilo que Deus tinha dito, era o próprio Deus. O único que poderia mudar aquele cenário era o próprio Senhor. O Senhor, sim, Ele, embora seja imutável quanto aos seus atributos, Deus é bom, Deus é fiel, e essas coisas não mudam. O Senhor é mutável quanto às suas atitudes. Deus pode voltar atrás de algo que Ele faria de mal, e Ele pode voltar atrás de algo bom que Ele poderia também realizar. Então, essa mutabilidade de Deus ela foi explorada por Ezequias. Ele sabia que Deus poderia voltar atrás daquela sentença, e de que aquela ruína, aquele juízo que já estava determinado sobre a sua vida, sobre a sua casa, poderia ser desfeito. E ele clama ao Senhor, ele recorre ao Senhor, ele fala: abraçaste a minha alma. E hoje, nessa noite de domingo, o Senhor quer abraçar a sua alma, porque Deus sabe que tu estás em grande angústia. Deus sabe que você está passando por uma grande provação. O Senhor sabe qual foi o mal que veio sobre ti. Ele conhece exatamente o tipo de ruína e de adversidade que você está enfrentando. Ezequias ele se volta para a parede como quem quer dizer assim: olha, eu estou dando as costas para o mundo porque nada, nem ninguém no mundo consegue resolver o meu problema. Nesse momento eu vou recorrer ao único que pode resolver. E talvez hoje, nessa noite, você tenha que aprender, eu tenho que aprender a fazer da mesma maneira. Virar as costas para a parede, clamar ao Senhor, chorar e se esquecer, porque homem nenhum consegue dar jeito na nossa situação. Homem nenhum consegue mudar a nossa vida. Homem nenhum consegue um escape para o cenário que se apresentou para ti. O Senhor consegue mudar. Deus pode fazer aquilo que ninguém pode. E ele segue dizendo no seu salmo, ele diz: olha, eu quase caí numa cova de corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Que coisa maravilhosa! Ele entende, mesmo no momento anterior, né? Ele já tinha entendido ali o sacrifício que seria feito, um projeto profético, porque era profético, né? Não é algo só poético esse texto, projeto profético de redenção para o homem. Ele entende, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Não foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário?
carregando aquela cruz, que era a nossa cruz, que tipificava o nosso pecado. Ele não lançou para trás das costas dele os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas transgressões. E é isso que o Senhor está fazendo hoje contigo. Quando você deposita, quando eu deposito, quando nós colocamos diante dele e falamos: Senhor, olha, eu sei que está difícil, eu sei que o juízo veio, eu sei que a destruição tomou conta, eu sei que há uma palavra sendo dita: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Mas tu podes mudar, Senhor. Tu podes, Senhor, colocar isso para trás das tuas costas. Tu podes, Senhor, abraçar amorosamente a minha alma e reverter esse cenário. E por isso que ele clamou ao Senhor com tanta força. Hoje nós podemos experimentar esse amor. Nós temos não mais a amargura da morte, mas a alegria da salvação através da cruz de Cristo. Assim como Ezequias louvou, fez esse louvor ao Senhor, não resta para nós nada além de render honra, glórias, gratidão, louvor ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito. Os vivos, esses te louvarão, como hoje eu faço. Lá em Isaías 38:19 ele diz isso. Os mortos não louvam ao Senhor, na sepultura não há louvor, mas os vivos, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que foram esclarecidos, aqueles que saíram da morte, do pecado e do mundo. Esse sou eu, é você, somos nós, os vivos, esses te louvarão. Por isso que havia nos lábios de Ezequias uma palavra de louvor e gratidão pelo que o Senhor tinha feito. E o Senhor foi lá e curou ele. Por isso que veio a gratidão, por causa da cura. O Senhor foi lá e restaurou a saúde dele. E aquela doença de morte não produziu efeito, ele foi curado. E aí houve a gratidão, houve o louvor, a exaltação. Eu não sei o que está determinado, o que talvez o inimigo tenha determinado, o que talvez sim o Senhor tenha determinado, o que está acontecendo na sua vida que parece ser o fim, mas recorra a Deus, recorra ao Senhor, se ajoelhe, clame a Ele, se volte, vire as costas para o mundo e se volte totalmente para o Senhor, e Ele vai te ouvir. A palavra fala que imediatamente após a oração de Ezequias, antes de ele ser curado, imediatamente após a sua oração, o profeta Isaías recebeu do Senhor a revelação: olha, volta, porque eu vou curar o meu servo Ezequias, porque eu ouvi a sua oração. O profeta não chegou nem a sair do palácio, estando ainda ele no pátio, ele voltou e virou para o rei Ezequias e disse: olha, assim diz o Senhor, eu acrescentarei 15 anos de vida para você. Deus, ele reverteu, ele mudou aquele cenário. Eu sei que tem um cenário aí que precisa ser mudado. Você já fez de tudo, mas não há o que você possa fazer. Já tentaram ajudar, mas não há nada que ninguém possa realizar ou fazer para mudar esse cenário. Só o Senhor. Ele pode. E Ele não só pode, como Ele manda te dizer nessa noite de domingo, Ele vai mudar esse cenário. Ele vai operar. Sinta-se como aquele profeta, como aquele rei, na verdade, Ezequias, amorosamente abraçado. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma. Deus tomou para Ele a sua luta. Deus tomou para Ele o seu problema. Ele está cuidando do seu coração. Ele está cuidando dos teus pensamentos. Ele está cuidando da sua vida. Descansa, porque a bênção, a vitória, o milagre virá sobre a tua casa, virá sobre a sua família, virá sobre ti. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Uma semana se finalizando, se encerrando, e uma semana que iniciará amanhã. Que o Senhor possa nos abençoar, que o nome dele venha a ser glorificado, que o Senhor te dê uma noite de paz nessa noite de domingo, no final desse dia. A paz do Senhor Jesus para vocês.